Vamos lá, galera, saiu agora, notícia urgente. Estava gravando outros vídeos e entrou agora, e essa é uma coisa extremamente importante. E como esse negócio que eu vou falar para vocês agora está ligado para a parte financeira, eu vou explicar para vocês exatamente a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo agora. Os Estados Unidos anunciaram sanções severas contra o ministro do STF usando uma ferramenta pouco conhecida, mas extremamente poderosa, a Lei Magnitsky. Mas o que isso realmente significa e por que essa lei criada a partir da morte brutal de um advogado russo agora está sendo usado contra uma autoridade brasileira? A resposta é simples e dura. Quando um país aplica a Lei Magnitsky contra alguém, ela está dizendo ao mundo que essa pessoa é culpada de corrupção grave e de violar direitos humanos. Não é uma simples crítica diplomática, é um selo internacional de persona non grata, com consequências reais. A partir de agora, Alexandre de Moraes está proibido de movimentar dinheiro, fazer negócios, acessar o sistema financeiro que passa pelos Estados Unidos diretamente ou indiretamente. Qualquer banco, empresa ou governo que vai tentar ajudar ele ou contornar isso pode ser punido junto com ele. E a pergunta que muitos fazem: tem como burlar essa lei tão pesada assim? Em um comunicado justificando a aplicação dessa lei, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, afirmou que Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça de bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. Abrindo aspas, de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilidade àqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, as liberdades de nossos cidadãos, fechando aspas. Estamos falando da Lei Magnitsky, é uma legislação norte-americana que já foi apelidada de pena de morte financeira. O motivo? Ela não manda prender ninguém, mas atinge diretamente o que mais dói em autoridades corruptos e repressores: o bolso, a reputação e, obviamente, o acesso ao sistema financeiro internacional. O nascimento dessa lei, isso é um caso que chocou o mundo. Essa história começou na Rússia, em 2009. O advogado Sergei Magnitsky, ele denunciou um gigantesco esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Qual foi a resposta? Ele foi preso, torturado e morreu na cadeia, sem acesso ao atendimento médico. A comoção internacional foi enorme. Como resultados, em 2012, durante o governo de Barack Obama, o Congresso dos Estados Unidos ele aprovou uma lei permitindo que sanções fossem aplicadas a qualquer pessoa envolvida em corrupção pesada ou violação graves de direitos humanos, mesmo que os crimes tenham sido cometidos fora dos Estados Unidos. Inicialmente, o foco era funcionários russos, mas em 2016 a legislação foi ampliada e passou a se chamar Global Magnitsky Act, ou em tradução livre quer dizer Lei Global Magnitsky. A partir daí, qualquer autoridade de qualquer país poderia ser punida, desde que envolvidos em tortura, censura, repressão política, corrupção sistemática ou outras graves violações de direitos humanos. As punições, sanções que destroem a reputação. A Lei Magnitsky não é uma lei criminal, ele não ordena prisão de ninguém, mas as sanções que ele impõe são devastadoras para as pessoas. Primeira coisa, congelamento de bens, a pessoa perde acesso a qualquer recurso financeiro, propriedade ou investimento vinculado ao sistema financeiro dos Estados Unidos, que na prática significa quase todo o sistema bancário mundial. Cancelamento de visto, alvo tem sido seu visto americano revogado, mas isso já aconteceu para Moraes já na semana passada. Ele fica proibido de entrar nos Estados Unidos e, se já estiver, pode ser deportado. Inclusão em uma lista pública de sancionados, quer dizer que o nome da pessoa vai parar em uma lista que é consulada, obviamente. O nome da pessoa vai parar em uma lista que é consultada por bancos, empresas e governo. Isso prejudica negócios, destrói reputação e impede qualquer relação internacional sólida. O que significa essas sanções para Moraes? Segundo o governo dos Estados Unidos, todos os bens ou dinheiro ligados a Moraes que estiveram nos Estados Unidos ou sob controle dos americanos serão bloqueados. Isso inclui contas bancárias, imóveis, investimento e qualquer outro bem. Esses bens precisam ser informados ao governo americano. Além disso, empresas ou negócios que sejam dele em 50% ou mais, mesmo que em sociedade com outros, também serão bloqueados. Os americanos ou qualquer pessoa ou empresas que sejam operados nos Estados Unidos estão proibidos de fazer negócio com Moraes ou com qualquer bem que pertence a ele, a não ser que recebam uma autorização especial. Quem descumprir essa regra, seja americano ou estrangeiro, pode sofrer punições civis e até criminais. O Tesouro dos Estados Unidos também alerta banco e empresas que fizeram qualquer tipo de transação com Moraes, direta ou indireta, com o risco de também serem punidos. Isso inclui enviar ou receber dinheiro, bens ou serviços de Moraes ou de qualquer empresa ligados a ele, mesmo que seja indiretamente ou sem querer. Até ter contas em bancos brasileiros
pode ter grande problema. Por exemplo, se ele tem conta no Itaú, Banco do Brasil, qualquer banco, embora, por exemplo, Itaú seja um banco brasileiro, ele opera internacionalmente. Então, ele é ligado ao sistema SWIFT, sistema americano, e tem relações com o sistema financeiro do mundo todo. Por isso que o banco pode ser indiretamente afetado pelas sanções. Ele pode ser obrigado a cortar relações comerciais ou restringir transações, para não correr o risco de ser punido pelo Tesouro dos Estados Unidos. O banco pode encerrar a conta por precaução, para se proteger bancos que operam internacionalmente, como, obviamente, todos os bancos no Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, eles podem encerrar ou congelar voluntariamente contas de pessoas sancionadas, mesmo sem obrigação direta. Isso é comum no mercado financeiro. Por isso que isso chama Lei Pena de Morte Financeira. Os sancionados perdem credibilidade global, não conseguem movimentar dinheiro e tratado como pária no cenário internacional. Exemplos reais, da China à Venezuela. Isso não é uma lei teórica, ela já foi usada com força ao redor do mundo. Entre os alvos, autoridades chinesas, como o chefe da região Xinjiang, por manter campos de reeducação, praticamente concentração para minorias muçulmanas, aliados de ditaduras como Roberto Rivas, de Nicarágua, por fraudes eleitorais, oficial na Venezuela, próximo ao regime de Nicolás Maduro, por perseguição política, assassinatos de jornalistas, como os envolvidos no brutal assassinato do saudita Jamal Khashoggi, e até um ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, por envolvimento em corrupção sistemática. O que significa tudo isso que eu falei? Que os Estados Unidos aplicando formalidade às sanções da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, isso significaria que o ministro do Supremo Corte do Brasil estaria sendo tratado como violador de direitos humanos pela maior democracia e a maior economia do mundo. Isso é algo sem precedente, o que abre um debate intenso. Para alguns, trata-se de uma interferência internacional, indevida e um exagero por parte dos Estados Unidos, e para muitos outros é uma mensagem clara de que nenhuma autoridade está acima da lei, nem mesmo juízes supremos, especialmente quando abusam do poder e se escondem atrás de uma toga. Agora, será que tem uma forma de burlar essa lei? Sim, há maneiras de tentar burlar a lei Magnitsky, mas elas geralmente envolvem esquemas ilegais ou operações altamente sofisticadas que deixam rastros e, obviamente, super arriscados. Embora a lei seja super poderoso, obviamente que ele não é infalível. Aqui estão os principais caminhos que pessoas ou regimes usam para evitar ou contornar essas sanções. Primeira coisa, usa de laranjas e testes de ferros. Indivíduos sancionados frequentemente colocam bens e contas em nome de famílias, amigos ou empresas fechadas. Isso dificulta a ligação direta entre os ativos e os sancionados. Exemplo prático, por exemplo, uma oligarca russo, sob sanções, ele pode manter iate, imóveis no nome da esposa, um holding em Dubai ou de uma sobrinha, sendo histórico. Segunda coisa, pode ser um paraíso fiscais, offshores. Contas bancárias e empresas em paraísos fiscais são usados para esconder patrimônios. Países como Ilhas Virgens Britânicos, Seychelles ou Emirados Árabes muitas vezes não cooperam com investigações internacionais. Terceira coisa, criptomoedas. Usa Bitcoin, Monero ou outras criptomoedas privadas. Está crescendo muito entre as pessoas sancionadas. Embora as grandes corretoras sejam obrigadas a seguir sanções, muitas operações podem ser feitas em plataformas descentralizadas. Porém, vale lembrar que criptos também deixam rastros, ou blockchain privados, e os governos estão cada vez mais capazes de rastrear esses movimentos. Quarta coisa, cidadania em outro país. Passaporte de ouro. Alguns compram cidadania em países que não cooperam com o Ocidente, que não têm leis Magnitsky, como Turquia, Emirados Árabes, República Dominicana, Rússia e essas coisas. Quinta coisa, pode ser mudança de nome ou identidade jurídica. É raro, mas já aconteceu. Indivíduos trocam o nome legal, ou criam novas identidades, colocam peruca, essas coisas, entendeu? Pode funcionar. Sexta coisa, lavagem de dinheiro em arte, joias e luxo. Pode ser também obras de arte, casas de luxos, relógios, pedras preciosas são usados como forma de ocultar patrimônio, já que esses ativos são difíceis de rastrear e fáceis de transportar eles. Sétima coisa, uso de bancos em países aliados ou cúmplices, tipo China, Irã, Turquia, Emirados Árabes, África do Sul, Venezuela, por exemplo, costuma ignorar essas sanções ocidentais e oferecem cenários alternativos bancários, canais alternativos. Oitava coisa, pode fatiar os ativos. Em vez de manter uma conta 10 milhões que chamam bastante atenção, pode sancionar e abrir 20 empresas e 20 contas com 500 mil cada um. Isso espalhando dificulta o rastreamento. Nona coisa, uso de moeda física. Em países como a Rússia e a Venezuela é comum o uso de malas de dinheiro vivo, especialmente em euro ou ouro, mesmo ouro físico, para contornar restrições bancárias. Essas estratégias que podem ser usadas não são muito seguros e nem garantidos. E os Estados Unidos e seus aliados têm redes globais de inteligência financeira, como o FinCEN, o FAC, Interpol, e eles usam tecnologia de rastreamento de cada centavo, cada dólar que passa
pelo mundo cada vez mais avançados, incluindo usando inteligência artificial. Além disso, um ativo escondido hoje pode ser bloqueado amanhã. Um laranja pode ser amanhã um delator. Paraísos fiscais está sob crescente pressão internacional. Então, realmente, pessoa que está na lei Magnitsky complica a vida. A pergunta é, tem como sair um dia dessa lista? Pois é possível sair, mas a primeira coisa você tem que provar que você não teve ligações com essas atividades ilegais que levaram você para ser incluído nessa lista. Segunda coisa, você tem que provar para a justiça porque você realmente mudou de comportamento de medida de uma forma significativa. E em alguns casos, as sanções podem ser retiradas se o governo americano entender que isso é importante para a segurança do país. E o presidente também deve avisar o Congresso com pelo menos 15 dias de antecedência antes de tomar essa decisão. Então, não foi fácil entrar e também, pelo jeito, não vai ser fácil de sair. Mesmo que essa lei Magnitsky pareça uma coisa entre Trump e Estados Unidos contra um Supremo Tribunal Federal, na verdade uma briga política, mas não é. Qualquer briga política hoje em dia também se torna briga econômica e vai afetar a economia do Brasil e vai afetar muito, como vocês estão vendo na última semana. E vai afetar cada vez mais. Agora, no 1º de agosto, vai entrar as sanções do Trump contra o Brasil, que vai piorar mais ainda a situação no Brasil. Por isso que eu preciso falar para vocês uma coisa. Uma das coisas mais importantes você tem que saber. A economia do país e a economia individual são duas coisas totalmente diferentes. Só que para você ter sua economia individual funcionando, você precisa ter educação financeira. Por isso que eu vou fazer para você um convite, são os últimos dias. Na segunda-feira agora, às 8 horas da noite, vai começar um mini curso gratuito de finanças comigo. 3 dias que eu vou ensinar você como você arruma sua educação financeira, como você arruma sua filosofia pessoal, como você corrige a sua mentalidade, como você corrige os erros que você fez a vida toda, como você aprende os 6 pilares da liberdade financeira e como você coloca em prática o mapa da prosperidade judaica. São 3 dias que pode transformar totalmente sua vida. Esse, só para vocês entenderem, esse vai ser a 14ª turma que eu vou transformar vida de pessoas aqui no Brasil. Esse evento ele é aberto, ele é gratuito, você só precisa se inscrever. Eu vou deixar para vocês aqui um link. Se inscreve na segunda-feira à noite, às 8 horas da noite. Nós vamos se encontrar nesse evento. Ele pode transformar a sua vida e pode mostrar para você que, independente como a economia do Brasil está indo, se você vai aprender os pilares certos, você pode prosperar mesmo nesse cenário complicado. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta e compartilha com outras pessoas. Se inscreve no canal se você não está inscrito e a gente vai encontrar na segunda-feira às 8 horas da noite.